Vamos ler a Bíblia, gente? Mateus capítulo 1, versículo 19. Mateus 1. Vamos ler a partir do 18, tá? Na versão árabe. Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada significa que ainda não era casada. Ela estava prometida ao casamento, mas não estava casada com José. Desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, fala comigo, infamar, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Eu quero, antes da continuidade essa pregação, eu quero que deixe no jeito já o vídeo para soltar junto com o áudio, tá bom? Eu quero pedir para o Resenha apagar só a luz aqui do altar, que é suficiente. Eu quero passar um vídeo que eu achei bem legal, que eu vi, e eu achei interessante para o culto de hoje, porque o tema da mensagem é vencendo as crises na família. Vamos assistir? Coloca para nós. Fique na cama, não sai do quarto pra nada. Eu vou ficar com você. Hoje não vou à igreja. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, não! Ele está te traindo. Olha como ele esconde o rosto. Por que você tá tão quieto? Só tô cansado. Vem cá. Senhor, blinda nosso amor. Que nada de fora nos separe. Nossa, que casal difícil de separar. Diga que foi o vento, senão eles vão brigar com você. O que aconteceu aqui? Não fui eu, pai. Eu menti. Fui eu. Ela é monótona. O mundo online é mais excitante. Não enche, estou ocupado. Você nunca está presente. Senhor, restaura nossa união. Ele esconde gastos de você. Para onde foi esse dinheiro? Não me controla! Deus proverá. Você é a escrava deles. Ninguém te vê. Ninguém faz nada nesta casa. Lá vem o drama. Grande é tua luz, Senhor do céu e mar. Tua paz me cerca mesmo quando vou cansar. Não peça perdão. Você tem a razão. Não tenho nada a dizer. Nem eu. Me perdoa. Olhe como você é feia e sem vida. Eu queria ser como elas. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eles te odeiam. Grite pra eles pararem. Sai do meu quarto! Você me sufoca! Eu te amo. E te abençoo. É o fim. Deus te abandonou. Você está sozinha. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Pode acender aqui, querido. Isso aí. Ficou assustado? Tudo isso por causa do que passou no telão?
pastor até deixou a garrafa cair água aqui até aqui, coitado. Olha para o teu irmão e fala assim: não tenha medo não, é a realidade. Você está vendo? Você vê esses ataques que acontecem dentro de casa, dentro das famílias. Veja lá o casal, o rapaz sendo assediado pelo que ele estava vendo no celular, era um demônio. Veja lá, a mulher desconfiada, achando que ele estava esquisito e não tinha nada, mas era o mal colocando pensamentos. Veja a jovem se comparando com as pessoas que ela vê pela internet, e o demônio dizendo: você é feia. Mas ela estava com aquele pensamento de olhar para si mesmo e começar a olhar para a sua vida e não gostar de você, porque era um demônio que estava incentivando a pensar assim. Então você veja que muitas coisas acontecem dentro da casa, principalmente a falta de perdão. Falta de perdão. Todo casal, família que briga, olha quem está no meio. Olha quem está no meio quando há briga dentro de casa. Não é Jesus. Então você veja que toda a igreja, toda a crise começa a se instalar. Não é na hora, nem o ataque não vem de uma hora para outra. Ele começa de uma forma sorrateira, invisível. E muitos que não têm discernimento espiritual acabam caindo nesse laço do diabo. Olha aqui para mim. Existem coisas, presta atenção aqui, queridos, que Deus está falando aqui com você. Existem coisas que muitos não dão atenção, acham que o mundo espiritual acabou. Tá, mas como é que se instala uma crise dentro de uma família? Tudo pode começar por uma brecha no casamento. Um filho mudou, que muitas vezes pode ser que você, como pai, não observou, você não se preocupou em ensiná-lo o caminho do Senhor, orar junto com ele e assim por diante. Então nós temos que entender que quando uma crise se instala dentro de uma família, começou-se a batalha dentro de casa. Você veja a criança incentivando ela a mentira. Isso pode acontecer com o adulto, com criança, com jovem. E quem que incentivou a mentir, a criança a mentir? Só que ela não fez isto porque ela ouviu a voz do Senhor. E muitos preferem agir desta forma. Mas olha quem está por detrás de tudo, causando toda a confusão que poderia vir na vida daquele menino. E nós olhando aqui para a palavra, nós podemos ver que Deus poderia ter poupado José dessa notícia. Só que José vai mostrar uma coisa para nós, que ele é um homem que não tinha em seu coração um desejo vingativo. E por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse com José? Para que eu e você viéssemos aprender a lidar com as crises da vida, com as crises da família, que às vezes chegam. Qualquer um aqui está sujeito a passar por uma crise. Mas qual é o meu comportamento diante de uma crise que eu possa estar vivendo? Você veja que interessante, que Maria não era casada ainda com José, ela estava prometida ao casamento como noiva. E aqui nós podemos ver que a Bíblia vai dizer que José, não querendo infamar, fala assim comigo, infamar. Infamar significa o quê? O que aconteceu com ele, ele não queria contar para ninguém. Isso é infamar. Agora, difamar, fala comigo, difamar, é você falar o que você ouviu de outra pessoa e espalhar. Então José, ele está tendo um comportamento dizendo: eu não vou infamar minha esposa,
o que aconteceu, vou sair em secreto, não vou contar para ninguém, porque se eu conto, Maria vai ter problema. Só que você veja que infamar é diferente de difamar. Então tome cuidado. Às vezes você é uma pessoa que infama, mas às vezes você é uma pessoa que difama. E difamar também é uma coisa terrível. Perante a palavra do Senhor é horrível, porque uma pessoa que difama, fala assim comigo, difamar. A palavra significa fofoca. Fala comigo assim, fofoqueiro. Então a pessoa que difama, ele além de tudo, de levar problemas que ele ouviu de alguém espalhando, ele é um fofoqueiro do diabo. Então veja que é interessante que Deus está nos ensinando aqui esta noite, através de José e Maria, e a Bíblia diz que enquanto José, ele pensou em deixando ela em secreto, porque não queria infamar Maria, a Bíblia diz que enquanto ele pensava no que estava acontecendo, eis que apareceu um anjo no seu sonho. Por que no sonho? Porque o sonho, enquanto ele dormia, foi a melhor maneira que Deus encontrou de falar com ele. Porque não adianta, Deus não vai falar com o atribulado, Deus não vai falar com aquele que está brigando, Deus não vai falar com aquele que está xingando, Deus vai falar com aquele que está em paz. E o momento que José estava mais em paz, aquietando a sua mente e o seu coração, foi na hora que ele dormiu. E Deus, ele pode falar comigo através de sonhos também, como está acontecendo com José. Agora você imagina se José abandona Maria, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Por que não entendia? Porque ele não, na cabeça dele era como uma bomba que caiu nele, no seu colo. Como é que pode, minha esposa está grávida? Como é que eu vou chegar para os doutores da lei e falar assim, ó, minha esposa está grávida do Espírito de Deus? Imagina, usando um termo, um linguajar secular, imagina o BO que seria para este homem, não é? Mas só que José, com muita sabedoria de Deus, o anjo vai e fala com ele, não deixa Maria, porque que está dentro dela foi gerado pelo Espírito Santo, e vai ser muito grande o que vai vir, ele será o Salvador. Olha que lindo. Então se ele deixasse Maria, infamando Maria, ele perderia uma grande oportunidade da sua vida, uma grande bênção ele perderia. Quantos estão perdendo bênçãos da sua vida, porque não sabe lidar com as crises, estão perdendo as maiores vitórias preparadas pelo Senhor, porque são pessoas que não são preparadas para receber a tua bênção, para receber aquilo que Deus preparou. Então veja, nós não podemos tomar uma decisão por uma pressão ou por um conselho de outrem. Nós não podemos, que você vai ver que José não pergunta para ninguém. Diante da crise, nós não temos que sair falando para os outros o que está nos acontecendo. Estou triste com isso, estou triste com aquilo. Para de ser mimizento, para de ser pessoas que acabam levando, trazendo para o coração que é o diabo quer que você faça. Aqui nós podemos ver que José, ele não faz isso, ele fica quieto, ele simplesmente fica em silêncio. Quando você está na crise, infelizmente alguns queridos não sabem lidar com este momento. Conta para a família, conta para o pai, conta para a mãe, conta para a amiga, conta para o amigo, e você está infamando a tua casa, você está infamando a tua família. Não faça isto. Não faça o que Deus possa fazer. Você vai ter muita opinião. Fala assim comigo, opinião. Irmão, rede social está cheia de opinião, mas não tem conselho. Conselho e opinião são coisas diferentes. Muitos buscam opinião em rede social.
mas conselho vem de gente sábia, que tem compromisso com o altar. E muitas vezes tem coisas que não é necessário você procurar alguém. Para se vencer esta crise, nós começamos aqui a aprender alguns passos, que a crise chegou também para José e Maria. Mas olha como que ele lida. Vou sair quieto, eu não vou falar para ninguém o que aconteceu. Infelizmente, tem muita gente que nem Sansão, colocando fogo no rabo da raposa. O que é isso, apóstolo? Sansão querendo se vingar dos filisteus, ele vai queimar o arraial todinho dos filisteus, para se vingar, porque um fez mal para ele, e outros pagaram o preço junto. Ele coloca fogo no rabo da raposa e sai queimando tudo. É assim que muitos fazem. Muitos não colocam fogo no rabo da raposa, mas coloca fogo na internet, coloca fogo aqui dentro da igreja, coloca fogo às vezes na família. Então preste bem atenção, não é por causa de um detalhe que você vai infamar. Fala assim comigo: eu não posso infamar. Vamos lá, eu não posso infamar, mas eu tenho que ficar em silêncio. Tá difícil falar aí, né? Você almoçou hoje? Pergunta para o seu irmão: você almoçou hoje? Crise, qualquer um passa. Eu falava aqui hoje pela manhã, eu conversando com a minha mãe com o chamado de vídeo. Não tem como eu deixar de honrar minha mãe, não tem como eu deixar de falar com a minha mãe. Minha mãe é viva. Flores não é só quando a pessoa morre, flores é quando está em vida. E eu conversei com a minha mãe por telefone, ela fez uma chamada de vídeo, e ela contando algumas coisas, ela disse: nossa, você e a Simone sempre, eu não ouço falar nada de vocês, vocês nunca, está tudo bem com vocês, porque vocês estão quietos, vocês estão em silêncio, está acontecendo alguma coisa? Eu falei: não, mãe, não está não. Eu falei para ela: você pode ter certeza, o que vai chegar aos teus ouvidos não é a parte ruim ou os problemas, o que vai chegar a você, mãe, somente são as vitórias que Deus nos dá. Isto nós temos que aprender com José. Diante de uma crise, será que você fica quieto? Você fica em silêncio? Você sabe lidar? Ou você tem um espírito vingativo? Complicado, pastor Leone. Alguém me fez mal, vou me vingar, agora eu vou dar meu troco. Então você precisa voltar ao princípio, entendeu? Tem que entender essas questões. Eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, queridos. Deixa eu dar alguns passos para você aqui, interessante, de crises na Bíblia. Versículo 21, Êxodo 8, 21. Êxodo 8, 21 diz assim: do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu, Senhor, estou no meio desta terra. Presta atenção. Coisas pequenas causam transtornos. Mosca, enxame de mosca é algo pequeno, mas um grande transtorno estava acontecendo com os egípcios. Escute isso. A mosca, ela estava perturbando os egípcios, porque era a segunda praga que Deus estava, era a quarta praga que Deus estava enviando para o Egito. Agora, sabe quando é uma praga da mosca? É que quando coisa pequena tira você da graça, coisa tão boba te tira da presença de Deus.
Uma coisa tão desnecessária, você perde o controle. Isso aí chama de mosca. Isso aí é aqueles que não sabem lidar com nenhum tipo de crise. Se uma coisa pequena que simboliza uma mosca, você já perde a cabeça dentro de casa, perde a cabeça em alguma coisa, e estas moscas representam o quê? Incômodo dentro de casa. Alguma coisa incomoda, alguma coisa faz que do nada vira uma chave e começa a briga. Vamos dizer, por causa de um controle de televisão, ou porque, seja lá o que for, uma coisa tão pequena, tão boba. E tem pessoas que infelizmente, quando estão sendo atacados por praga da mosca, a perturbação toma conta dele, e algo tão pequeno, ele faz um estrago. Você está diante de uma crise, e esta crise não pode se instalar na sua família. Me pergunte por quê. Fala mais alto, por quê? Você não viu que na terra de Gósen, quem estava na terra de Gósen, pastor Mateus? Era o povo hebreu, hein, pastor Leone? Na casa deles não chegou uma mosca, mas na casa dos egípcios encheu de mosca. Sabe onde estava a casa do povo de Deus? No Egito. Sabe onde está o seu lar? Aqui no mundo, que é jaz do maligno. Mas a tua casa, se há um lar que sabe lidar com as crises, essa praga do inferno não entra lá dentro, em nome de Jesus. Agora veja, tem alguma coisa pequena perturbando a sua família? Tem alguma coisa pequena que perturba você, te tira da graça? Não aceita essa perturbação. Não aceite de forma alguma, porque você veja que Deus fala assim: eu faço questão de separar a casa, a terra que é minha, dos meus filhos, do povo do Egito. Então acabou. Olha que lindo. Não significa que eu e você podemos passar por problemas. Claro que passamos, não temos como fechar os olhos. Mas a questão é, coisas pequenas destroem um lar. Uma crise às vezes vem, algo fácil de resolver, sabe? É só esperar em Deus, orar, sabe? Não é ir fazendo, falando o que quer. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Olha Êxodo capítulo 9, versículo 3. Eis que a mão do Senhor será sobre todo o rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Agora olha o versículo 4. Mas eu farei distinção, eu, o Senhor, farei distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Está vendo a tua casa? Não é igual do mundo. Não pode ser igual o que está acontecendo. Só que aqui nós estamos vendo o quê? A segunda, essa crise que veio, é crise de quê? Perdas materiais, pobreza, desperdício. E está dizendo assim: na casa dos meus filhos, não. Aí você fala: eu sou de Jesus, mas olha a minha casa como é que está. Como que é você diante da crise? Eu vou te dar no final aqui chaves para você sair desta crise. Mas aqui eu pergunto para você: como que é você diante de uma crise que se instala? Na casa dos hebreus, nenhum rebanho se perdeu, nada tocou, mas dos egípcios perderam tudo. E da noite para o dia, o povo hebreu ficou rico, porque só eles tinham gado e ovelhas. Por quê? Porque o Senhor era com eles. Então veja, o Senhor não quer crise dentro da sua casa, o Senhor não quer briga dentro da sua casa, o Senhor não quer ver ninguém perdendo nada, o Senhor não quer ver você retrocedendo, o Senhor não quer ver você tendo desperdícios necessários, aqueles gastos que vêm. O Senhor não quer isso para você, para nós.
Porém, quando vem a crise, é a minha postura. Como é que eu sou? Como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto como um funcionário de uma empresa? Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa ensinável? Eu consigo ser submisso? Eu sou uma pessoa que eu estou numa crise dentro do meu trabalho, mas eu estou em paz, eu sei que Deus é comigo, esse emprego não vai ser tocado, aleluia. Só que não é assim que acontece. Não é assim o que muitos enxergam. Ainda no capítulo 9, versículo 22, leia junto comigo. Vamos ver aqui, a 7ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Versículo 23, Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões, chuva de pedras, fogo desceu sobre a terra. O Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Agora veja o versículo 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Deus, não havia chuva de pedras. Tem glória a Deus aqui na igreja? Quem aqui pertence ao Senhor, fala assim: a minha família pertence ao Senhor Jesus. Veja que interessante, a crise veio, mas na casa do povo de Deus não veio o que veio para o Egito. Olha como é que Deus faz questão de fazer a diferença. Agora veja, o que é essa chuva de pedra? É chuva de granizo, gelo. Então isso que significa para as nossas vidas, quando alguém está passando por crise, e essa praga se instala dentro de casa, começa a vir o que? Agressão, frieza sobre a casa. Quantos que agride dentro de casa um ao outro verbalmente? Ou agressão física, que é um absurdo, né? Alguns têm esse maldito costume de tocar na pessoa que ama, agredir, bater. Se eu vejo um homem batendo na mulher, eu paro o carro na hora. Não dá para aceitar um negócio desse, um homem maltratar a sua esposa. Isso é um absurdo. A esposa querer também ser a dona da casa. Quando vem agressão no casamento, na família, agressão nos filhos, às vezes não é agressão física, mas a que mais dói é a verbal, é o que você fala. O que mais fere é o que fala. E aqui nós estamos vendo que a frieza, brigas, não pode entrar no seu lar. E o fogo representa o quê? O fogo que mandava ali era perseguição, é raiva que se instala. Tem pessoas que na crise, coração enche de raiva, começa a perseguir alguém, do nada, ele já não vem bem, aí quando acontece, ele quer descontar. Gelo, frieza, falta de amor, não tem mais expressão, não tem mais sentimento de pai com filho, filho com pai, não há mais respeito. Uma coisa que eu admiro nos meus filhos e nos meus netos é o respeito que eles têm comigo e com a minha esposa. Eu não preciso falar 2 vezes quando alguma coisa não está legal, ou às vezes só olhar já resolve tudo. Por quê? Eles não têm medo, eles têm respeito. Respeito é diferente do medo. E dentro de casa, quando entra a agressão, a frieza, vai faltar o quê? O amor, o abraço, o cuidado. Veja, a crise veio. Agora veja, a última aqui. Vamos lá, no capítulo 10 de Êxodo, 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito,
trevas que se possam apalpar. Veja o tamanho das trevas que estavam lá, que dava caso para apalpar, tão densa que estava as trevas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz na sua casa. Eita, glória a Deus, aleluia. Fala assim comigo: na casa do povo de Deus tinha luz. Você está vendo só que a casa do crente tem que ser diferente da casa que é de gente que não serve a Deus? Tem que ter diferença, sim. Casa do povo de Deus não pode ter briga, desconfiança, guerra, um xingando o outro. Que isto? Você veja que aqui era trevas sobre toda a terra. E o que é terra, essas trevas? Eles não conseguiam enxergar um ao outro, ou seja, cegueira, desprezo. Sabe o que falta quando a crise entra, quando começa a acontecer isso nessas casas? Quando está falta de luz, falta de comunicação, conversar. Você conversa, você ora. Você que é casado, quem é casado aqui? Levanta a sua mão. Vamos falar com vontade. Você casou porque você quis, agora você vai levantar a mão e vai falar com força. Vamos lá, 1, 2, 3, quem é casado aqui? Eu sou casado, glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma rainha na minha vida, Deus foi bom comigo, Deus é fiel. Agora veja, eu tenho que parar aqui porque senão o Mateus ele fica olhando feio para mim depois. Quando entra a praga das trevas na hora da crise dentro de casa, aquele olhar olho no olho, sabe? Olhar, admirar um ao outro, sabe? Comunicação, aquele amor. E às vezes tem pessoas que moram na mesma casa, Vanessa, mas parece que mora no hotel. Chega em casa, toma um banho e vai dormir. No dia seguinte toma um café e vai trabalhar. Ele não mora no lar, ele mora no hotel. Ele mora numa pousada. Por que está assim a casa dele? Porque a praga das trevas da crise entrou. Tem muitos que só conseguem mandar coração pelo WhatsApp, mas vê pessoalmente, que coração nada. Muitos têm, conseguem aconselhar outros, mas ele não consegue ser o que ele aconselha. Então nós estamos vendo aqui, que quando uma casa entra as trevas, outra coisa que tem, é o desprezo um com o outro. É o pai que despreza o filho, é o pai que compara o filho com as outras pessoas, com os outros filhos. Olha, você podia ser igual ao filho de tal pessoa, olha que você como você é. Isso é praga das trevas. Isso é algo que eu estou mostrando para você, tipos de crises que se instalam, o bispo Ricardo e o bispo Angélica, dentro dos lares, que muitos não observam. Ah, mas eu vim de uma criação que aonde não tinha moleza lá, então comigo é assim. Então você veio de uma criação como eu vim de uma criação. Eu vim de um tipo de educação, aonde eu via meu pai bêbado, aonde via meu pai beber, eu via meu pai quebrar garrafa dentro de casa, eu via meu pai batendo no carro do vizinho porque chegava bêbado, sempre 6 horas da tarde. Então eu vi muito isso. Só que eu não trouxe isso para a minha vida porque eu nasci de novo. Então o que eu vivo hoje é o que eu aprendi com Cristo Jesus. Hoje não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tem glória a Deus aqui nesta igreja? Você pode aplaudir Jesus? Levanta a sua mão e fala assim: em nome de Jesus, a minha casa, no meu lar, não entra trevas, somente a luz, que é Jesus Cristo. Agora veja o capítulo 11, versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor,
cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha como que Deus é nessa última praga da morte. Fala assim comigo, morte. Essa morte significa morte quando entra a crise dentro de casa. A família já está morta espiritualmente, e essa morte representa perdas dentro de casa, ou principalmente emocional, devido a esta questão. Então, de repente, você não está entendendo o que está acontecendo, e Deus trouxe você aqui hoje, que de repente, fisicamente, você não está perdendo ninguém, mas emocionalmente você está perdendo. Você está perdendo o filho, você está perdendo a esposa, o casamento, você está perdendo. A morte espiritual entrou. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar a vida de Deus, a vida abundante, a vida zoe. Então preste atenção, aqui o Senhor está nos ensinando algo muito tremendo, que na casa dos hebreus não tinha trevas, não tinha, e no Egito era muito, morte, somente os primogênitos dos egípcios, dos crentes, dos judeus, nenhum, nem os primogênitos dos animais, nada. Olha que interessante. Alguma coisa disso está acontecendo com você? Por que na casa do povo de Deus não tinha morte? Porque Deus falou assim: você passará o sangue do animal sem defeito nos umbrais da porta. E o sangue que estava em cima, quem veio de cima e derramou seu sangue? Jesus. O sangue nos umbrais, quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar, porque essa casa tem uma marca. O sangue do Cordeiro está na porta. Tem glória a Deus aqui? Então você veja que interessante, o sangue na porta. Por isso que o pessoal do home unge as casas, não com líquido vermelho, mas com azeite, que isto é bíblico. Porém, Deus falou: se o anjo da morte enxergar o sangue, ele não toca. Será que na tua casa tem esta marca que o mundo espiritual tem medo? Será que na tua casa, ou a porta está aberta porque veio a crise, você é uma pessoa que infama muito, ou uma pessoa que difama muito? Será que o sangue está lá? Não pode entrar, não há essa possibilidade. Eu já vi demônio no muro de casa, em uma oração que eu estava fazendo de madrugada, mas no muro. A minha casa pode ser influenciada a um ser maligno? Pode. Mas cadê o homem e mulher de oração que quando percebe: não, eu vou ligar para o apóstolo agora? E se você não consegue ligar? Então tem que ter sangue nos umbrais, que representa o sangue de Jesus. Eu contei aqui uma vez, eu volto a falar aqui, que está dentro daquilo que estamos falando. Uma mãe que morava sozinha com os teus filhos numa grande casa, e era um sobrado. Alguns homens que eram ladrões
resolveram entrar nessa casa de madrugada. Olha, eu vou no quarto tal, você vai no outro, você vai no outro. Ok. Quando os rapazes, que eram os ladrões, eles entraram naquela casa, eles chegaram, subiram no andar superior. Quando eles abriu o primeiro quarto, ele viu uma criança toda ensanguentada na cama. O outro também viu a outra criança cheia de sangue. Quando o outro rapaz entrou no quarto da mãe, a mãe estava todinha, que nem conseguia ver o rosto dela de tanto sangue. Eles saíram correndo dos quartos, se encontraram e falaram assim: vamos sair correndo daqui, que já veio aqui alguém, já fez o serviço. Eu sei quem é esta mulher, deu para ver mais ou menos, mas vamos sumir daqui, que antes que seja nós o culpado. Esses rapazes fugiram. Passou-se uns dias, um desses que tentaram roubar a casa, encontrou com uma senhora em um mercado. Ele olhou e falou assim: é aquela mulher que eu vi lá. Rapaz, ele pensou assim: mas ela estava morta. Que negócio é esse? Ele chegou assim: minha senhora, por favor, não fique com medo do que eu vou falar. Ela falou assim: pois não, senhor. Eu tentei roubar a tua casa. Eu tentei assaltar o seu lar. Eu e mais 2 entramos no seu lar de madrugada. Mas eu não estou entendendo nada vendo a senhora aqui hoje, porque eu achei que a senhora estava morta. Ela falou: por quê? Porque quando nós entramos nos quartos, estavam todos vocês banhados totalmente de sangue, da cabeça até os pés. Aí a mulher começou a rir: minha senhora, não brinca com essas coisas, o que está acontecendo? Eu falei: meu filho, deixa eu explicar para você. É que eu e meus filhos somos crentes, e toda noite quando eu vou dormir, eu falo assim para Jesus, logo vou terminar a oração: Jesus, cubra a minha vida e a vida dos meus filhos com o sangue de Jesus, da cabeça à planta dos pés. O que você viu lá não é o meu sangue, mas é o sangue do Cordeiro que está sobre a minha família. Por isso que você viu, nós não estamos mortos, mas é Cristo que vive em nós. E o ladrão falou assim: eu quero esse Jesus. Então dobra o joelho aqui dentro do mercado, que você vai entregar a vida agora para o Senhor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quando eu faço esta oração dentro de casa: Jesus, cubra a minha família com teu sangue, olha o que acontece. Tua casa está debaixo disto? Tá bom, deixa eu te dar a dica aqui, e aqui eu encerro. Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Quem contou, diga amém. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Veja só, volta ao versículo 1. Volta, deixa aí. Grita em plenos pulmões, respira fundo, enche o pulmão de ar, levanta a sua mão para o céu. Vamos lá, respira fundo, enche o pulmão de ar, levanta a tua mão e grite bem alto: a minha família é do Senhor Jesus. Aleluia. Veja, esse grito é um grito de atitude, é um grito declarando: a minha família é do Senhor. É um grito dizendo: sara o meu casamento, sara a minha casa, sara meus filhos, sara o meu lar. É um grito, não é algo normal, não é algo que é um grito que vem você berrar, é um grito que vem de dentro para fora. É algo que não é normal, é algo que expressa no mundo espiritual, é algo
que nós podemos ver aqui, que Deus ele fala, faz o seguinte: erga a sua voz como voz de trombetas, e não detenha-se. Trombeta é shofar, é a voz do Senhor. Então veja, quando você está fazendo isso, gritando como shofar, você também está dizendo: Satanás, você tentou entrar na minha casa nesta crise, mas a minha casa eu não divido com você. Este território é do Senhor. Oh, eu cito Deus aqui. Você está entendendo? Você quer sair dessa? Você quer sair dessa crise? Não fica buscando profeta na internet. Não fica mandando algum dinheiro para aqueles profetas do Pix, para que fale com você. Deus está falando com você nesta noite. Você tem na sua vida voz. Enche o pulmão de ar. Abre a tua boca. Seja um chofar dentro da tua casa. Grite bem alto. Não divida o território com Satanás. Sai da minha casa em nome de Jesus. Tem glória a Deus, aleluia. Teu filho está vivendo um tempo que está trazendo tristeza na tua alma. Entra no quarto do teu filho. Enche o pulmão de ar, como voz de chofar, como voz de Deus, e grite: Senhor, toma este comando no momento que eu gritar aqui. Mas só que muitos não fazem isso. Muitos não fazem assim. E o Senhor fala assim: eu vou tirar essa crise da sua casa, mas você vai ter que fazer algo que eu vou te pedir. No versículo 9, e aqui eu encerro no capítulo 58. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares de meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso, na versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, está vaidade. Agora veja, tirar o jugo do meio de ti. Fala comigo: tirar o jugo do meio de ti. Jugo significa manipulação. Manipular alguém dentro de casa. Esse tipo de manipulação é assim: eu só ajudo se você fizer isto. Eu só pago a faculdade se você fizer o curso que eu quero. Você só vai viajar se você fizer isso ou isso que eu quero. Pessoas que têm espírito de manipulação. Se você casar com aquela pessoa, você esquece de mim. Eu não quero ver nem sua cara, meu filho. Manipulação. Tira o jugo do meio de você. Tira essa besteira. Sabe o que é jugo? Era o que usado para os animais arar a terra no pescoço, que era controlado por aquele que conduzia o animal. Por isso que é manipulação. Então Deus está dizendo: tira o jugo no meio de vocês. E Jesus está dizendo aqui na sua palavra: se você gritar por mim, eu vou dizer: eis-me aqui, eu estou aqui perto de você. Só que tem uma coisa: a sua vida vai melhorar quando você tirar esse jugo dentro da sua casa. Tira o jugo. Para querer ser o dominador da casa, o mandão, quer dominar tudo. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Isso não é autoridade de Cristo, isso é autoritarismo. Tira o jugo do meio da sua casa, e essa crise vai embora. E Deus fala que é outra coisa. Olha que lindo. Se tirares de ti o jugo e o dedo que ameaça. Fala assim comigo: o dedo que ameaça. Isso aqui é este dedo.
O dedo do profeta. Em vez de você falar, assim diz o Senhor, muitos usam o dedo para apontar defeito, as falhas, o erro do outro, o erro da esposa, o erro do marido. Ah, você é isso, você é aquilo. Parece uma mulher que a Bíblia fala, mulher goteira. Só fica o dedo apontando, só gotejando. Mas não só mulher, viu? Tem marido que é terrível. Quantos pais, às vezes, apontam o dedo para criticar. Deus está dizendo, tire esse dedo dentro da sua casa. Sabe por que essa crise não vai embora? Você precisa tirar o jugo, você precisa parar com isso. Você precisa tirar esse dedo da acusação. Para com essa besteira. Para de ficar julgando as pessoas, porque da forma que você julgar, Mateus capítulo 7 vai dizer que a forma que você julgar, você vai ser julgado. Cuidado. Tira o jugo, tira o dedo. Falar mal dos outros, falar mal de pessoas, não tem coragem de falar na cara. Não é homem, não é mulher bastante chegar e falar, mas aponta o dedo. Fala assim comigo, aponta este dedo para cima. Fala assim, este dedo não é para achar defeito de ninguém, mas é o dedo do profeta. Fala assim comigo, assim diz o Senhor. Depois o Senhor fala, o falar injurioso, ou a vaidade. Essa vaidade são aquelas pessoas que se sentem sempre o maior, sempre melhor, o perfeito da família, o perfeito no meio de todos. É aquele que se acha o melhor que todos. Eu não tenho pecado, eu não tenho problema nenhum. Irmão, toma cuidado com excesso de santidade. Gente que tem muita santidade, excesso de santidade, esse aí é um perigo. Então presta atenção que nós estamos falando algo muito importante, que é Bíblia. Aqui está falando assim, ó, tira a vaidade do meio de vocês. Para de querer ser sempre o melhor da casa. Só você tem razão, só você é o certo, só você acerta, só você é a pessoa perfeita. Deus está dizendo, tira essa vaidade de dentro. Ou falar injurioso, para de ofender. Honra quem te honra. Não fere a dignidade de alguém, a reputação de alguém. Há pessoas que infelizmente têm falar injurioso. Ele ama estragar a reputação do próximo, estragar a reputação de alguém. Este é o falar injurioso. Ama falar mal de alguém, falar mal da igreja, falar mal de um irmão. Isso é falar injurioso. E Deus está dizendo, sabe por que essa crise não sai da tua casa? Porque você não tira o jugo, você não para de apontar o dedo, e você tem muita vaidade, você tem falar injurioso, e você quer que essa crise vá embora. Tira isso da tua vida. Deus não está dizendo, eu vou tirar a crise de você. Deus está dizendo, não, essa crise vai embora, se você fizer o que eu estou falando. Se você fizer, você vai ser vitorioso. Fique de pé. Coloca no telão para mim, filha, Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11. Sabe, uma das coisas, Bispo Evaldo, que muitos não sabem lidar são com as críticas. Muitos não sabem lidar. Mas geralmente quem critica, ele não sabe ser criticado. Sabia disso? Ele não consegue. Vai criticar ele para você ver. Vai criticar essa pessoa. Ele sabe criticar, falar injurioso, mas critica ele na frente dele, se ele vai gostar. Ele não vai gostar. Por quê? Porque ele sabe criticar o próximo, ele sabe criticar dentro de casa, mas quando é para ele,
Eu sou santo. Eu sou santo. O meu nome não podia ser fulano, eu tinha que ser chamado de querubim. Tão perfeito que eu sou. Você não é querubim não, irmão. Você é igual a mim. Nós estamos num processo de transformação. Quando nós estivermos lá no céu, aí nós estaremos na perfeição de Cristo. Mas enquanto estamos aqui, não tem igreja perfeita. A igreja de vocês, o pastor Otávio, é perfeita? Se é, eu vou para lá. Eu deixo vocês aqui, vou lá para a igreja do pastor Otávio. Não tem. Porque aqui dentro da igreja está cheio de pessoas doentes, sendo curadas dia após dia. Aqui é um hospital. Só que infelizmente muitos que estão doentes não conseguem enxergar a sua doença. Tiago capítulo 4, versículo 11 diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas você é um juiz. 12. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem é? Quem somos nós para julgar alguém? Para apontar o dedo? Para dizer dentro de casa, você é isto? Ou para um irmão, para uma pessoa? Na Bíblia NBV, ele vai dizer que você que julga os outros, que direito tem vocês de julgar alguém? Que direito eu tenho de julgar a sua vida? Que direito que eu tenho de chegar numa igreja e dizer: essa igreja não é de Deus? Eu posso estar blasfemando contra o Espírito Santo, e este é o único pecado que não é perdoado. Se você julgar uma pessoa, ou julgar um ministério, julgar algo, você pode estar blasfemando contra o Espírito. Cuidado. Muitas famílias estão em crise porque não olham para a palavra de Deus. Não é Deus que traz crise dentro de casa. Deus não quer crise no seu lar. Agora, por favor, nós vamos ter problemas, não estamos isentos. Mas qual é a minha reação quando uma mosca tenta chegar? O que eu faço? Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus trouxe você aqui hoje para falar com você e você ouvir assim: meu filho, minha filha, esta crise está sobre a tua casa, porque você deixou. Agora, muda. Provérbios 17:9. Aquele que encobre a transgressão ou perdoa uma ofensa, busca amizade, mas o que resolve o assunto, separa os maiores amigos. Tem gente sendo causador de separação de amigos, separação de famílias. Por quê? Não encobre a transgressão. Famílias estão se dissolvendo, melhores amizades acabam, por às vezes mentira que se fala. Tudo bem, a palavra não teve muito azeite hoje, mas Jesus nos mostrou que toda crise tem jeito.